Vamos avançando a passos largos para o fecho desta playlist do CodeIgniter. Há ainda aqui alguns aspectos que eu quero referir, que são nomeadamente aqui o Database Forge, para que é que serve, o Database Migrations e Seeding, e depois também mostrar-vos como é que nós fazemos o deploy, isto é, a colocação de um projeto de CodeIgniter num servidor web real. Bom, de qualquer das formas, eu quero chamar a atenção aqui para a documentação do Database Forge Class, porque ela pode às vezes gerar aqui algumas contrariedades quando vocês forem a fazer as vossas experiências. Eu quero chamar a atenção para alguns aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, o Database Forge é basicamente o que é? Uma classe que nos permite gerir a nossa base de dados. E o que é gerir uma base de dados? Em última instância, significa criar e deitar fora a nossa base de dados, ok? Que é um cenário que eu vos quero já alertar para o seguinte. Tradicionalmente o que vocês vão fazer é, quando criam o vosso projeto, vocês vão criar uma base de dados e mesmo que ela depois esteja vazia, vocês através da Database Forge Class, vocês conseguem adicionar as vossas tabelas, as vossas colunas dentro das tabelas, com os determinados tipos de campos, as chaves primárias, chaves estrangeiras, etc. Criar uma base de dados envolve uma volta ligeiramente diferente para a qual a documentação não explica. A documentação do Forge não explica aqui de uma forma muito concreta como é que se cria uma base de dados. Porquê? Ela diz aqui basicamente o seguinte: para iniciar a classe, ela pode ser iniciada desta forma. Ou então desta forma que aqui está. Qual é a diferença entre as duas? Bom, eu passo a explicar, é muito simples de perceber. Se eu colocar aqui Forge é igual a /config database Forge, eu estou a dizer basicamente que o Forge, que é um motor que vai acionar um conjunto de funcionalidades na base de dados, vai utilizar aqui a configuração por defeito. Ora, a configuração por defeito do acesso à nossa base de dados pode ser determinada por dois fatores. Se nós tivermos essa configuração ativa aqui no fecheiro .env, então vão ser estas configurações que aqui estão que vão ser usadas para gerir a todas as informações que o Forge quiser utilizar. Por outra via, se eu não tiver o meu .env, eu vou ter as configurações no database.php dentro da pasta config. E aqui será aqui no default. Okay? Aqui teria que colocar o nome da base de dados, a password e o utilizador, ou melhor, aqui o username, a password e o nome da base de dados. Basicamente era isso. O que acontece, no entanto, é o seguinte: para nós podermos utilizar as funcionalidades de criação e de drop de base de dados, nós temos que ter um utilizador que tenha permissões globais. Ok? E na maior parte dos casos, quando vocês forem criar a vossa base de dados, vocês vão criar um utilizador com permissões de acesso exclusivas àquela base de dados. Ora, se eu vou tentar criar uma nova base de dados com um utilizador que não tem permissões para criar bases de dados, eu vou gerar erros, ok? Então eu podia estar-vos aqui a mostrar um exemplo de como utilizar o Forge para criar base de dados, mas eu próprio já estive a fazer algumas experiências e há alguma inconsistência em tudo isto. De facto funciona corretamente, mas não da forma tão simples como o sistema aqui quer explicar. Isto é, você só terá que criar uma base de dados dizendo aqui criar base de dados. Não, nós temos que ter um usuário que tenha permissões globais, depois vamos ter que, a meio do percurso, para podermos fazer as outras operações à base de dados, isto é, adicionar tabelas, por exemplo, temos que alterar configurações no nosso sistema, porque a base de dados que não existia passou a existir. Bom, enfim, é o cabo dos trabalhos. De qualquer das formas, o que é mais importante nós retermos aqui nesta Forge Class? É que depois desta confusão do Create e Dropping Databases vem a questão de criação e drop de tabelas. Ora, a partir do momento em que vocês têm a base de dados configurada, vocês podem utilizar o Forge para manipular a vossa base de dados. Eu vou, portanto, saltar a questão do dropping e do creating databases, que na minha perspectiva não faz muito sentido neste contexto estar a explorar de uma forma aprofundada. Para fazermos aqui 2 vídeos só para especificarmos essas coisas. E vou pegar aqui na minha loja online, ok? E como eu já tenho essas configurações todas feitas, o que eu vou fazer é basicamente isto. Eu criei aqui um Forge para ele se conectar com a minha base de dados e a partir daqui eu poder utilizá-lo como um gestor da minha base de dados. Não é para fazer queries para ir buscar resultados, é sim para alterar a estrutura da minha base de dados. Por exemplo, nós vamos criar uma nova tabela. Criar tabela na base de dados. Neste caso, loja online, ok? Que é a nossa base de dados que está aqui.
Bom, eu vou criar aqui uma tabela que eu entretanto eliminei, que é a tabela de vendas. E nas vendas eu vou colocar lá coisas absolutamente mesmo simples, ok? Então vamos aqui fazer o seguinte. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é definir os campos. Ok, definir os campos e depois criar a tabela. Isto é, nós não vamos criar uma tabela e depois definir quais são as colunas que ela vai ter. Primeiro definimos as colunas e depois criamos a tabela com essas colunas. Então, para isso nós precisamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui campos. O campos vai ser igual a um array. E neste array nós vamos ter aqui várias chaves, várias linhas. Vamos a cada uma destas chaves dar-lhe o nome da coluna que nós queremos ter. Então vamos colocar aqui ID venda. E para nós definirmos as características deste campo, nós vamos ter que criar um array com as configurações que nos permitem definir essas características. Se olharmos para a documentação, nós vamos verificar que está aqui um exemplo. O campo tem o nome da coluna e depois um conjunto de parâmetros que vão definir as características desta coluna. E existem vários, não só estes. Nós temos aqui mais abaixo um exemplo um bocadinho mais abrangente, que é ilustrativo daquilo que nós podemos fazer. Reparem, se a nossa tabela vai ter um campo ID, ele pode ser do tipo inteiro. Aqui a constraint significa qual é o valor, por exemplo, no caso do varchar, qual é o número de caracteres que lá vão constar dentro. Aqui no caso dos valores int, ela pode ser ignorada, não há qualquer problema. O unsigned significa que só vai ter valores positivos. O auto-increment, vocês já sabem o que é, vai ser um campo de auto-increment, portanto automaticamente a base de dados vai sempre agregar mais um valor ao valor anterior e por aí fora, ok? Há também o unique, por exemplo, há o default, há o null, se permite ter nulos ou não, e portanto há aqui um conjunto de informações que vocês rapidamente conseguem perceber que é um exemplo mais genérico. Ora, reparem que se eu quiser criar aqui o ID venda como sendo uma chave primária, ainda não vamos falar aqui nas chaves neste vídeo, mas eu vou colocar aqui o type, que é o tipo de valor, que vai ser int. Vou colocá-lo também como unsigned true e vou colocá-lo de auto-incremento. Auto-increment true. Depois vamos imaginar que eu quero acrescentar aqui mais um campo. Então eu vou abrir aqui mais uma chave. Vou dizer aqui, por exemplo, nome, ok? Não faz sentido neste contexto, mas vamos colocar aqui o nome para ser o quê? Uma variável do tipo varchar. Então eu vou colocar aqui type. Vamos colocar aqui varchar. De seguida vamos colocar aqui a constraint, que é nada mais nada menos que o número máximo de caracteres que este campo vai permitir ter. Vamos colocar aqui, por exemplo, 50, ok? E pode ficar assim, não há qualquer problema. Vamos aqui acrescentar mais um, que é o e-mail, por exemplo. Este, obviamente, também vai ser do tipo type varchar. Podemos definir aqui a constraint como tendo, por exemplo, 100 caracteres e podemos, por exemplo, dizer que vai ter um default, o valor por defeito, que vai ser, por exemplo, AAA. Isto é apenas para testar, isto é, por defeito vai ser adicionado este valor a todos os registros que forem criados. Ok? Ora, depois de eu definir os campos todos que eu quero, nós vamos fazer ainda um passo intermédio aqui, que é adicionar os campos ao Forge. Então eu tenho aqui Forge, Add Field, e vamos colocar aqui campos. E só agora eu posso criar a minha tabela. Para criar a tabela eu vou colocar aqui Forge, Create Table, e vou dar aqui o nome da tabela, vamos colocar aqui vendas, e a seguir eu vou colocar aqui True. O que é que vai significar na prática aqui o True? Significa que se esta tabela já existir, esta instrução não a vai criar. Ok? Portanto, o True significa, atenção, verifica primeiro se a tabela já existe, se ela existir não crias. Se a tabela não existe, vais criar essa tabela. Vamos colocar aqui simplesmente um echo, ok? Para assinalar o fim. E vamos testar aqui o nosso código, ver se temos algum problema ou não. Vamos aqui refrescar e, whoops, temos aqui um problema. Ele diz, incorrect table definition. There can be only one auto column. Ok. Vamos verificar aqui o que aconteceu.
Nós temos aqui o incremento igual a true, temos aqui o constraint 50, ok, o constraint 100, ok, tudo tranquilo. Vamos verificar aqui o que é que se passou na nossa base de dados. Não foi criada a tabela esperada e basicamente aquilo que às vezes acontece é de facto alguns erros que eu não consigo entender. Aqui diz incorrect table definition, there can only be one auto column and it must be defined as a key. Ok, ele está-me a dizer basicamente que ela tem que definir uma chave para uma coluna. Ok, muito bem, vamos olhar aqui para o nosso sistema e vamos verificar aqui o seguinte. Se nós formos aqui ao Add-in Keys, ok, nós temos aqui Add Keys, Blog ID True, ok, tudo bem. Vamos verificar aqui ainda melhor, temos aqui várias formas de adicionar chaves, ok. E vamos testar aqui esta que diz Add Primary Key ID Blog, ou Blog ID, ok? Então vamos aqui verificar se vai resolver o nosso problema. Então eu vou colocar aqui no Forge Add Primary Key o ID venda. Eu penso que ainda não vamos ter esta solução feita, ok? Depois temos aqui o Add Fields, ok? Portanto isto terá que ser antes do Add Fields. Vamos aqui refrescar e cá está, ok. Resolveu o nosso problema, isto é, como eu estava aqui a definir auto-incremento, não estava aqui ainda a definir que havia uma chave primária, ele aqui eu fui colocar aqui que o ID venda tem que ser a chave primária. Vamos olhar aqui para a nossa base de dados e vamos verificar então que foi criada aqui a tabela de vendas. A tabela de vendas vai ter já aqui então os nomes que eu aqui defini como sendo os campos, ok? E depois já tem aqui também a definição de chave primária, ok? No campo do ID venda. Como podem observar, tem o auto-incremento, aqui temos as constraints definidas e temos também o email com o valor por defeito AAA. Significa na prática que se eu agora adicionar aqui um registro, ali por defeito vai aparecer o AAA. Obviamente que este exemplo aqui não é o exemplo mais feliz, porque estes dados não fazem qualquer sentido, mas eu penso que ficou aqui mais ou menos explícita as principais funcionalidades do sistema, ok? Obviamente que há aqui muito mais informação. Eu não vou estar a escalpelizar isto tudo, porque me parece que a maior parte de vocês, a partir de agora, consegue rapidamente ir buscar a informação que pretendem. Por exemplo, adicionar campos, adicionar chaves estrangeiras, criar a tabela. Fazer um dropping da tabela é tão simples como isto, fazer um drop table, ok? Isto é, se eu agora chegasse aqui no final e fizesse o create table, mas depois fizesse aqui o forge drop table e colocasse aqui vendas, o que vai acontecer, em princípio, será o drop da minha tabela, isto é, eu criei-a e depois destruí-a basicamente, e portanto se eu agora refrescar aqui, vamos olhar e a tabela desapareceu. Por conseguinte, eu penso que não valerá a pena estarmos a perder muito mais tempo aqui com o Forge. Vocês muito rapidamente, tal como eu tive a ocasião de referir, vão perceber o que é que são estas funcionalidades, se alguma vez tiverem de facto necessidade de as utilizar nos vossos projetos.